Bom, né? Hoje eu vou estar falando mais sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Bíblia, né? Jesus, né, conhecido como santo, como filho de Deus, que morreu pelos pecados da humanidade, né, para que todo aquele que tenha fé e arrependimento seja justificado diante de Deus, né? Ele fez uma promessa que se todo que nele crê ia ter vida eterna, né? Para quem leu a Bíblia, para quem lê a Bíblia, sabe-se que Jesus é o único homem, sendo Deus, né, que foi perfeito, que não errava, né? Na Bíblia diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele, né? Para que nós vivamos através de Jesus, né? Maldito do homem que confia no outro homem, né? Agora, Jesus, ele é perfeito. O que é perfeição? O mais alto grau de virtude, bondade ou excelência, primor, pureza, né? 100%. Jesus é santo. O que é santo? Pessoa com extrema bondade, capacidade de desprendimento, puro, isento de pecado. O que é pecado? É erro, mal, tristeza, idolatria, amor excessivo, né? Desejo exagerado, paixão lascívia, inclinação a prazeres carnais, né? Não, o coração de Jesus, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o coração deles são puro, né? Perfeição é pureza, Deus é perfeito, Deus não erra. O inimigo da criação de Deus se vê mal na criação de Deus, né? Por causa do diabo, por causa de um anjo de luz que corrompeu-se, né, no esplendor, na formosura, né, do seu ser, da sua sabedoria, porque queria ser semelhante a Deus, né? E esse anjo, diz a Bíblia que ele é o pai da mentira, né? Que 1/3 parte do céu seguiu ele, né? Satanás tem poder, né? Satanás, ele chega na presença de Deus, acusa, incita, né? Pede almas, né? Na Bíblia diz: tribulação virá a todo que pratica o mal, honra, glória e paz a todo que pratica o bem, né? Confesse o nome de Jesus para as pessoas, porque na Bíblia diz: se dissemos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a verdade não está em nós. Talvez tu erre, né? Aí tu confessa o nome de Jesus, né? Jesus disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, né? Diga, né? Jesus disse: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus disse: não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. O que é arrependimento? Né? É mudança de atos, remorso, tristeza por culpa, né? Não é bom prosseguir sem refletir, né? Tenha cuidado, a tristeza de Deus produz arrependimento. Aliás, na Bíblia está escrito: é com a tristeza no rosto que se deixa melhor o coração. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, as virtudes se aperfeiçoam na fraqueza, né? Tende por todo motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, que é uma virtude, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, né? Isso está escrito em Tiago, né? Ou seja, na Bíblia diz: homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, ânimo duplo, chorai-vos, né? Afligi-vos, chorai-vos, lamentai, converta-se o vosso riso em planto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus.
Busque pessoas puras de coração para a sua vida, né? O que é pureza? Né? Mavioso, suave, meigo, bondade no agir, trabalha pela paz, nobreza, generosidade, cede com facilidade e perdoa, né? Isso é pureza, né? O Filho de Deus, ele é assim. O Filho de Deus, ele é perfeito. Quem é o Filho de Deus? O famoso, né? A testemunha fiel e verdadeira, Jesus. Jesus que está sentado à destra de Deus e que intercede pelos teus erros e pelas tuas necessidades, né? Ainda diz a Bíblia que o Espírito Santo habita em templos de carne e intercede com gemidos inexprimíveis. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, né? Andai nos frutos do Espírito, diz a Bíblia, nos atos do Espírito. O fruto do Espírito é bondade, paz, alegria, amor, domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade, fidelidade, né? É mesmo que os frutos da luz consistem em toda a bondade, a verdade e justiça, né? É importante estudar o significado das palavras. Procura a sabedoria como se procura o ouro e a prata, né? Para quem estuda, né? A Bíblia diz: o princípio da sabedoria é temer a Deus. O que é temer a Deus? Jó 28, 28. O temor do Senhor é a sabedoria, e o conhecimento de Deus o se afastar do mal, de toda a prática do mal, né? Qual é o significado da palavra sabedoria? Que tem juízo, conhecimento, informação, bom senso, né? Por exemplo, em Provérbios 10, 12 diz: o amor cobre pecados. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A Bíblia diz mais: vivei pela graça de Deus. Vivei através da graça. O que é graça? Perdão, favor, misericórdia. E confessa o nome de Jesus. Jesus, fé, arrependimento, amor ao próximo. Ele disse mais: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem o mal, né? Ao teu inimigo tu dá uma Bíblia, leva a Jesus, né? Foi isso que o Filho de Deus disse: não vos vinguei a vós mesmos, né? Foi isso que ele disse, né? O maior líder da história, né? Na escola, para quem estuda conhece, fala 1500 anos antes de Cristo, 10.000 anos depois de Cristo, né? Jesus está nos livros, Jesus está na Igreja Católica, que é uma potência no mundo, Jesus está na cultura cristã, Jesus é internacional, é reconhecido, claro, depois que ele morreu, ele foi reconhecido, né? E ele já sabia disso, na Bíblia diz, ele disse: o grão tem uma planta que, se ela não morrer, não gera frutos. Depois que morre, gera muitos frutos. Assim é o Filho do Homem. Ele estava falando dele, a obra, os atos dele, que depois que ele morresse, ia gerar muitos frutos, né? Reconhecimento, enfim, né? Crer em Jesus para a vida eterna, arrependimento. O maior ensino de Jesus qual foi? Piedade. Misericórdia. Ele disse: vai e aprende o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Piedade, sentimento causado por sofrimento alheio, dó, compaixão, pena. Tu sentir tristeza por ver alguém sofrer e ajuda, né? Foi isso que o Filho de Deus disse. Aliás, na Bíblia está escrito: abre a boca a favor do mudo e faz justiça aos necessitados. Não se julga pela aparência, se julga pela reta justiça. A justiça está nos atos da pessoa. Tudo que se planta se colhe. Em 1 Pedro 1,17 diz: Deus julga pelos atos de cada um. Os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Direi ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Isaías, né?
Persevere, insista, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Está falando de comunhão com Deus, que estás nos céus. Busca isso com Ele, sozinho, né? Busca isso com Ele. Perseverai na oração. Está escrito na Bíblia. Sede pacientes na tribulação. Regozijai-vos na esperança. Está escrito em Romanos 12. Te alegra na esperança de que o Filho de Deus vive. Lê Provérbios 21, 21 e reflete sobre isso.